Olá! Nesse vídeo eu trato da objeção mais famosa contra a visão tradicional do conhecimento e de um dos artigos mais citados da literatura contemporânea filosófica como um todo. Estou falando do problema que ficou conhecido como o problema de Goethe. O problema de Goethe é um caso especial por razões da sua importância teórica e também pela forma como ele se deu. É um artigo muito curto em que o problema é apresentado e um artigo pouco articulado, eu diria, e talvez até um pouco desinteressado ou despreocupado, que contrasta muito assim, com o impacto que ele efetivamente teve. E do ponto de vista teórico, as objeções que o Goethe aponta, levanta, parece mostrar que é um problema que coloca em xeque uma tradição inteira que pensa conhecimento numa mesma perspectiva. Muitos filósofos atribuem essa visão comum a filósofos em períodos históricos distintos. Muitas vezes é uma visão atribuída até a filósofos gregos como Platão. Isso é questionável, em particular, se Platão, em específico também, pensava em conhecimento como crença verdadeira é justificável, mas é muito argumentável de que essa é a visão não cética mais comum na literatura epistemológica e a visão mais forte sobre conhecimento no início do século XX, pelo menos na primeira metade do século XX, essa é a posição não cética sobre conhecimento mais explicitamente defendida. Ainda assim, Goethe parece apontar a existência de um problema que coloca, que é grave para essa visão de conhecimento e pior, que é um problema que é facilmente constatado. A existência desses contra-exemplos é algo fácil de observar e esse tipo de contra-exemplo encontrado ou apontado pelo Goethe parece ser também facilmente construído, né, por qualquer um. E agora filósofos se viam com o problema de ter que repensar a definição clássica do conhecimento. Se Goethe está certo, então é o caso que a gente não tem uma definição satisfatória de conhecimento. Né? O problema colocado por Goethe parece ter deixado muitos filósofos perguntando como é que nós deixamos isso passar até aqui. E a importância do problema é constatado pelo quanto ele foi discutido na literatura, no período que se seguiu, na década de 70 e em parte da década de 80. Mais importante, talvez, que o problema definicional em si mesmo, o problema de Goethe, ou a importância do problema de Goethe, é explicado também pelas repercussões, pelos desdobramentos que a discussão sobre o problema, a discussão sobre a ausência de uma definição de conhecimento satisfatória gerou. Por exemplo, muito passou a ser discutido sobre a natureza do critério de justificação. Como definir justificação, como a gente deve entender, e uma certa divergência fundamental ficou explícita a partir dessa discussão. A divergência entre o que ficou conhecido como internalistas e externalistas sobre justificação. E também, em tempos mais recentes, até nos anos 2000 para cá, muita coisa foi discutida sobre o método relacionado em análise do conhecimento e sobre os pressupostos aqui envolvidos, tanto no método ou como nos objetivos e no que se pretendia com o projeto. Então eu trato um pouco do problema de Goethe nesse vídeo e no próximo, apresentando ele, dizendo do que ele se trata, o que é um tipo de contra-exemplo estilo Goethe, e eu tento falar um pouquinho também sobre esses desdobramentos ou para onde esses desdobramentos levaram a literatura epistemológica. Começo agora. Algumas observações aqui que ajudam a entender o problema de Goethe são as seguintes. Uma delas é que a atribuição que nós fazemos de conhecimento proporcional, nós atribuímos saber a alguma situação ou a alguém, consiste em parte em um certo juízo de valor. Quando a gente diz que alguém sabe de algo, ou que eu sei de algo, nós atribuímos conhecimento a nós mesmos, o que nós queremos dizer, em parte, é que a crença do sujeito é boa o bastante para contar como conhecimento. Nós estamos fazendo uma avaliação sobre a qualidade epistêmica em que o sujeito em questão se encontra. E uma forma de falar sobre esse juízo avaliativo, entender do que ele trata, em termos da noção vaga de justificação. Quando nós avaliamos positivamente a situação epistêmica de alguém, nós dizemos que a crença do sujeito está justificada. E para alguém saber que P,
a ideia é, sua crença nessa proposição precisa ser justificada sempre. Então, quando atribuímos conhecimento, nós fazemos um certo juízo de valor, nós consideramos a situação epistêmica do sujeito e da crença em questão boa bastante para ser considerado conhecimento, e esse aspecto avaliativo aqui da atribuição do conhecimento, em particular, se resume à noção de justificação. E a gente também constatou, principalmente discutindo no último vídeo sobre justificação, que explicar que exatamente, precisamente consiste uma crença justificada é uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada, porque essa noção avaliativa é um tanto vaga, mas ainda assim essa dificuldade explicativa, ou essa necessidade de uma teoria mais rigorosa e mais precisa de justificação, não é ameaça à ideia de que conhecimento proposicional consiste em uma crença verdadeira justificada. A gente ainda consegue defender a ideia de que, em todo caso, para alguém saber de uma proposição verdadeira, ele precisa de bases adequadas, ele precisa de um método adequado ou uma base simplesmente aceitável para que autorize a sua convicção. Não basta uma crença verdadeira, ele precisa de um método adequado para chegar nessa crença verdadeira. O resultado é a análise tradicional, e a gente chegou a essa análise defendendo, tentando argumentar para cada um desses casos, que em toda instância de saber envolve crença, verdade e justificação. Agora, a questão é sobre se essa definição é realmente boa. A gente viu argumentos convincentes a favor de cada um desses critérios, como sendo critérios necessários. E a gente ficou convencido, se eu fui bem sucedido nessa defesa, de que todos os casos que nós encontramos dessas três coisas em conjunto parecem ser casos de conhecimento. Então, sempre que algo é conhecimento, é uma crença verdadeira justificada, e sempre que algo é uma crença verdadeira justificada, a gente está diante de um caso de conhecimento. Agora, o problema de Goethe questiona justamente a análise tradicional. Mas como é que a gente poderia testar uma definição, em particular a definição tradicional? Como é que é possível fazer tal coisa? O método aqui é o mesmo de quando a gente testava esses critérios individualmente como sendo ou não um critério necessário. A gente tenta falsificar a proposta, a gente tenta falsificar a hipótese em questão. Como é que eu sei se verdade é um critério necessário? Eu tento conceber casos em que é legítimo falar sobre conhecimento, mas que não se trata de uma proposição verdadeira. Aqui é a mesma coisa. Como é que eu posso questionar a legitimidade da definição tradicional? Bom, eu tento pensar em casos de crenças verdadeiras justificadas que não são conhecimento. E parece que ninguém conseguiu fazer isso por um tempo, até Goethe. Se bem que isso, historicamente, não é preciso, como eu vou mostrar daqui a pouco. O artigo de Goethe, como eu mencionei, é extremamente simples e o que ele faz é simplesmente apresentar dois contra-exemplos à definição tradicional. Dois casos que consistem em crenças verdadeiras justificadas e que não parecem casos de conhecimento. E esses dois contra-exemplos parecem ser muito concordáveis, né? Tanto que a repercussão do artigo foi como foi. Então eu vou alterar um pouquinho um desses casos para explicar em que consiste um contra-exemplo do tipo Goethe, certo? Eu vou alterar um pouco o caso porque eu considero o caso original um pouco estranho, né, de se conceber. Eu vou tentar suavizar um pouco o caso. Mas o Goethe simplesmente aponta a ideia de que conhecimento é tratado como crença verdadeira justificada, as definições precisas que ele encontra de conhecimento na literatura dizem mais ou menos a mesma coisa. Ele aponta para as definições do Chisholm e do Dwyer em particular, e ele apresenta então os contra-exemplos dele. Um dos contra-exemplos, de novo, floreado um pouco por mim, é o seguinte: Smith e Jones são candidatos à mesma vaga de emprego em certa empresa. Antes da entrevista, Smith viu Jones esvaziar seu bolso, derrubando acidentalmente algumas moedas. Enquanto Jones as colocava de volta em seu bolso, Smith pôde contar que ele tem 10 moedas. Depois das entrevistas, o presidente da empresa, um sujeito um tanto sádico, provavelmente, disse para Smith: "Eu vou dar um emprego para Jones." Nisso, Smith então passa a acreditar que um sujeito com 10 moedas no bolso vai conseguir um emprego, porque Smith estava com isso na cabeça, o fato de Jones ter 10 moedas no bolso
fez com que ele formasse a crença com esse formato em particular. Um sujeito com 10 moedas no bolso, talvez ele tivesse com raiva dessa ideia, né, que alguém tem um monte de moedas no bolso, um sujeito com 10 moedas no bolso vai conseguir um emprego. Smith não sabe, no entanto, que o presidente, na verdade, já decidiu dar um emprego a ele, Smith, e que ele, por acaso, também possui 10 moedas no seu bolso. Ou seja, é verdade ainda que um sujeito com 10 moedas no bolso vai conseguir um emprego, Smith. E a questão é se Smith sabe que um sujeito com 10 moedas no bolso vai conseguir um emprego. É um caso de uma crença verdadeira. A proposição, um sujeito com 10 moedas no bolso vai conseguir um emprego, é uma proposição verdadeira. E também parece uma crença justificada. Afinal, Smith ouviu do próprio presidente da empresa que Jones ia conseguir o emprego. E Smith viu com os próprios olhos que Jones tinha 10 moedas no bolso. E disso ele fez um pedaço de raciocínio perfeitamente aceitável. Jones vai conseguir emprego, Jones tem 10 moedas no bolso. Um sujeito com 10 moedas no bolso vai conseguir um emprego. A sua proposição, no fim das contas, é verdadeira. Um sujeito com 10 moedas no bolso vai conseguir emprego. Mas, apesar de sua crença nessa proposição verdadeira, ninguém diria que Smith sabia realmente que um sujeito com 10 moedas no bolso ia conseguir um emprego. Esse é um dos contra-exemplos que Goethe apresenta. Mas, o que ficou conhecido como contra-exemplos tipo Goethe, na verdade, são um tipo geral de caso. E a importância do exemplo, parte do impacto dele, se dá justamente pela constatação de que não é difícil pensar nesse tipo de caso. Na verdade, quando a gente olha a literatura e tenta ciente desse problema, a gente começa a encontrar outros casos já antes do próprio Goethe aqui, em 1963. Eu vou falar um pouco desses outros casos na sequência. Por enquanto, se você ainda não está convencido, simplesmente aceite que os casos que Goethe apontou foram convincentes para muita gente. Né? Muita gente ficou convencida de que há algo questionável da definição tradicional. Ou, pelo menos, que o tipo de contra-exemplo que passou a ser apontado, né, tinha algo de relevante, que precisava ser discutido. Nem que fosse para dizer que, não, esses contra-exemplos são só aparentes contra-exemplos, mas alguma coisa na existência desse contra-exemplo chamou a atenção de muita gente. Isso exige um diagnóstico. Né? A gente tem uma visão tradicional do conhecimento, como crença verdadeira e justificada, e agora a gente tem aqui, pelo menos aparentemente, um contra-exemplo a essa definição tradicional. Então, como é que a gente precisamente diagnostica qual é o problema? De onde surge o problema? O que na definição tradicional permite a existência desses contra-exemplos? Ou o que é que a gente tem que fazer exatamente agora, a partir diante da existência desses contra-exemplos? Uma possibilidade de analisar o problema de Goethe e falar sobre o que ele significa realmente é dizer que ele aponta para a insuficiência da definição tradicional e que justamente a solução tem que estar no acréscimo de um quarto critério necessário, ou talvez ainda um quinto. Né? Estou colocando nesse grupo aqui de explicações qualquer resposta que seja nessa linha, que falta um complemento à definição tradicional, provavelmente um quarto critério necessário ou mais. Uma segunda interpretação é de que a análise de conhecimento como crença verdadeira justificada talvez fosse frouxa demais e a gente precisava tornar a noção de justificação mais rígida. O problema, a origem do problema está justamente na nossa noção de justificação frouxa ou falibilista demais. A gente precisa redefinir conhecimento de forma que a justificação agora seja algo mais rigoroso. Um terceiro diagnóstico é dizer que a análise de conhecimento como crença verdadeira justificada é fundamentalmente equivocada. Na verdade, a gente precisa repensar coisas aqui mais significativas, como o próprio método envolvido em análise de conhecimento ou os pressupostos envolvidos quando a gente faz análise de conhecimento. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses diagnósticos, começando com o primeiro, e eu aproveito para tentar ressaltar que a importância do artigo de Goethe está mais na constatação de que existem esses contra-exemplos do que nos próprios contra-exemplos específicos que o Goethe apresentou. Porque se a gente for olhar historicamente, na verdade,
A gente encontra esse tipo de caso já na literatura, em outros autores, em outros períodos históricos, alguns exemplos até muito antigos. Mas, enfim, ainda dentro dessa interpretação de que o problema da definição tradicional é a ausência de um complemento, de um quarto critério, alguém poderia dizer que o problema é que o chefe Smith mentiu para ele, e a gente tem que, de alguma forma, alterar a definição tradicional para impedir que esse tipo de caso aconteça. Não é que tem um contra-exemplo aqui significativo, a gente só precisa refinar um pouquinho a definição, incluindo um critério que diz o seguinte: a justificação de um sujeito, uma proposição, não pode se basear em falsa evidência. O problema naquele caso é porque o chefe Smith mentiu para ele e a justificação de Smith deriva de alguma forma de uma falsa evidência. Então a gente tem que botar na definição tradicional a exigência de que de onde vem a justificação do sujeito não pode partir de uma falsidade. Né? Se o sujeito fez uma boa inferência, fez um raciocínio adequado, porém a informação que ele recebeu era falsa, isso não satisfaz o quarto critério. Esse é o diagnóstico. O caso Smith não satisfaz essa definição. O problema com essa sugestão é que casos desse tipo que Goethe apontou não precisam realmente envolver falsa evidência. Por exemplo, em 1948, o Bertrand Russell já tinha apresentado um problema à la Goethe antes do próprio Goethe. O caso do Russell diz o seguinte: toda semana, Alice passa por uma praça que em seu centro possui um grande relógio. Ela costuma consultar as horas nesse relógio e sempre que verificou, as horas no relógio da praça estavam precisas. Certo dia, o relógio para de funcionar às 4h20. No dia seguinte, Alice passa pela praça à tarde e consulta as horas no relógio da praça, que marca 4h20. E ela passa a acreditar que são 4h20, 16h20. E de fato são 16h20. Certo? Então ela tem uma crença verdadeira de que são 16h20. A evidência que ela tem de que são 16h20 é toda verdadeira. Ela olha para o relógio, e o relógio marca 16h20. Um relógio quebrado marca a hora certa 2 vezes ao dia. E naquele momento estava marcando a hora certa. Ela tem evidência de que o relógio é confiável. Ela já checou o relógio antes. O relógio sempre se mostrou preciso. Então ela tem uma justificação para a sua crença que são 16h20. E essa justificação não parece envolver nenhuma falsa evidência. Nenhuma. Continua sendo um contra-exemplo de definição tradicional, é um caso de crença verdadeira justificada que não parece conhecimento, a gente não diria que ali sabia que são 16h20, porque tem um componente aqui de sorte, de acaso, e não envolve qualquer falsa evidência. Outro exemplo, mais recente, foi apresentado pela Jennifer Nagel, em 2012, que diz o seguinte: Emma está interessada em comprar uma joia, ela entra em uma loja fina, escolhe um caro pingente de diamantes, de uma prateleira marcada como brincos e pingentes de diamantes, e ela diz que diamantes lindos, e depois decide comprá-los. Tendo cumprido seu desejo, ela acredita: agora eu possuo um pingente de diamantes. Essa é sua crença. Emma, no entanto, não sabe diferenciar entre diamantes reais e imitações de zircônios cúbicos. De fato, nessa loja há um funcionário desonesto que vem trocando todas as peças de diamantes por falsificações de zircônios cúbicos. O pingente escolhido por Emma é a única peça de diamante sobrando na prateleira. Então, de novo, a sua crença é verdadeira, a sua evidência toda é autêntica, tudo que ela se baseia não envolve falsidade, e ela parece ter justificação, sem basear em falsa evidência, mas ainda assim, intuitivamente, Emma não sabe que o seu pingente é realmente de diamante. Em ambos esses casos, os casos da Jennifer Nagel e do Bertrand Russell, a evidência do agente é autêntica, não é verdadeira, e ainda assim é um caso de crença verdadeira justificada, que intuitivamente não parece conhecimento. E mais, a gente encontra exemplos desse tipo ainda mais antigos, né? Mais antigos do que o caso do Goethe. Aqui, por exemplo, 2 exemplos medievais, um de um filósofo italiano do século XIV, que diz o seguinte: assuma que Platão está perto de você e você saiba que ele está correndo, mas você erroneamente acredita que ele é Sócrates, de forma que você firmemente acredita que Sócrates está correndo. Todavia, digamos que Sócrates está de fato correndo em Roma, entretanto você não sabe disso. Mais um caso Goethe antes de Goethe.
E aqui um exemplo ainda mais antigo, de um filósofo indiano, que diz: imagine que nós estamos procurando água em um dia quente, mas repentinamente vemos água, ou assim pensamos. De fato, não estamos vendo água, e sim uma miragem. Mas acontece de que, quando nós chegamos ao local, damos sorte e achamos água lá mesmo, debaixo de uma pedra. Podemos dizer que tínhamos conhecimento genuíno da água? A resposta parece ser negativa, pois simplesmente demos sorte. Esse é um caso Goethe, eu diria, melhor até que os próprios casos Goethe. Esse é um caso que envolve falsa evidência, mas, como a gente falou agora há pouco, com os casos da Jennifer Nagel e do Bertrand Russell, não é necessário evidência falsa para que a gente construa um caso tipo Goethe. Então, o fato é que Goethe foi bem sucedido em convencer de que existem contra-exemplos da definição tradicional. E como a gente viu aqui, o diagnóstico do problema não é correto, o problema não é resolvido, a gente tentar simplesmente acrescentar um quarto critério exigindo que o sujeito tenha justificação sem se basear em falsa evidência. O problema é mais significativo que isso. Se há uma solução a um problema, não basta acrescentar esse quarto critério. E qual seria a solução para o problema? Ou qual seria exatamente o diagnóstico do problema? Eu falo disso mais no vídeo seguinte.